Assim que a decisão de Moraes de prender Jair Bolsonaro veio a público, partiu do desembargador aposentado Sebastião Coelho a iniciativa de promover uma carreata pelas ruas da capital federal. Hora da reação do povo brasileiro. Chega dessa tirania. Chega de Alexandre de Moraes. O Senado Federal tem que tomar uma providência, ou nós, o povo, vamos tomar essa providência. Vamos pra rua, pessoal. É agora à noite, não é amanhã não. O resultado foi esse. Aí, pessoal, isso aqui é Brasília. Isso aqui é Brasília. Nós não aceitamos mais o arbítrio. Vamos juntos, liberdade. Chega de arbítrio. Senado Federal, cumpra com o seu papel. Aqui é Brasília. Chega de arbítrio, aqui é por liberdade. Vamos pra luta, pessoal. Não demorou para que a rua onde reside Jair Bolsonaro fosse tomada pela população e deputados aliados do ex-presidente. Tá então na tela para vocês os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao condomínio que ele mora ali em Brasília. E claro, para reverberar os principais fatos do dia, principalmente aqui essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos o nosso time de comentaristas políticos começando pelas damas, Fabi Barroso conosco. Boa tarde, Fabi, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão, boa tarde a todos aqui da programação da Revista Oeste, principalmente o pessoal que é a turma do gargarejo do Jornal da Oeste. Beijo para todos vocês. Boa, Fabi. E conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Fabi, saudações, Geisiane, e vamos aproveitar, porque hoje o dia, mais uma vez, promete, porque o Congresso resolveu se rebelar, então parece que alguma coisa pode mudar. Né? Então, vamos por partes. A gente teve ontem aqui aqueles arquivos que revelaram, um gabinete paralelo, revelaram que o STF estava usando postagens de rede social com críticas ao PT, críticas ao Lula, críticas. Criticar não é crime, pelo menos não em uma democracia. E isso foi o suficiente para garantir a prisão das pessoas do 8 de janeiro, ou seja, comprovando que é preso político, portanto, magicamente, após manifestações do final de semana por todo o Brasil, magicamente, após a revelação desses documentos, Fabi, nós tivemos o decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, eu tive que fazer esse sacrifício, porque nós precisamos fazer, de ler as 25 páginas de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, em cima de outra decisão dele mesmo, né, dizendo ali nada a ver sobre o direito, mas muito mais sobre a própria mágoa, sobre a própria volúpia em querer ir lá e rebater, né, a narrativa, que para ele é narrativa, a questão que está acontecendo nos Estados Unidos. Para nós aqui, nós já sabemos, né, nós já denunciamos há um certo tempo, acho que a Revista Oeste foi a imprensa mais corajosa em relação aos atos do 8 de janeiro, denunciando os abusos, né, o abuso de autoridade, as ilegalidades, a situação de pessoas comuns, pessoas que realmente não tinham nem nada, né, com aquilo. Temos aí moradores de rua, aquilo que a Revista Oeste fez iconicamente, relatou os fatos e entrou para a história. Então estamos lá, né? A gente já tem todos esses fatos. Aí o ministro Alexandre de Moraes, para mim é um somatório de coisas, né? Ele desdisse ele mesmo, porque as cautelares nunca foi tão clara, e ele diz, né, que eram muito claras as cautelares, claríssimas, né, claríssimas. As ordens dele realmente são muito claras, mas a defesa embargou, não foi suficiente, e a gente está já agora nesse desdobramento absurdo, com então a conversão da prisão, que não era bem uma prisão, a conversão dele de não poder sair às ruas e ter certas restrições para uma prisão domiciliar. E é uma escalada. Assim como no crime, quando se tem abuso de autoridade, que também é um crime, você também vai ter uma escalada do abusador, se as coisas não tiverem um final diferente. Então, provavelmente, isso pode se escalar para uma prisão preventiva, para uma prisão primeiro numa casa militar, depois numa penitenciária.
né? A gente já sabe o enredo está sendo traçado. E o povo ontem, quando viu isso, foi totalmente orgânico, principalmente em Brasília. Então foram às ruas, eu estive acompanhando aí as redes sociais do desembargador Sebastião Coelho, assim como outros que estavam ali, deputados e pessoas comuns, acima de tudo, foram às ruas e foram na tentativa de prestar um apoio, mais uma vez, ao presidente Bolsonaro. Então, parece-me que a imprensa, a grande imprensa, a velha imprensa, como você quiser chamar essa imprensa, ainda está reduzindo este tema a uma briga, por exemplo, de torcidas. Não é mesmo. Grande parte da população brasileira já está cansada dos arbítrios, já está cansada de todos os dias a gente não poder falar dos problemas do Brasil profundo, porque temos aqui a pauta dominada por ele, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, de novo, vamos bater na tecla. É imperioso que se afaste o ministro Alexandre de Moraes para que o Brasil sobreviva à quantidade de abusos, arbítrios e para que tudo seja de fato investigado, julgado. Ninguém está pedindo que essas pessoas, né, sejam soltas imediatamente. Não, é para ter um devido processo legal. Para, no momento, de fato, conceder prisão humanitária, né, temos a questão de Daniel Silveira, é tudo junto e misturado. E você disse também outro ponto aí, Geise, só para amarrar meu comentário, porque são muitos assuntos, e a gente está num dia muito tenso outra vez, mas a questão das denúncias trazidas pelo jornalista, principalmente pelo David Agape, o jornalista, ela bate nessa tecla mais uma vez, né? Então, por exemplo, pessoas que falaram contra o Lula em 2018, né, foram ali receber o carimbo de positivo que era para prender, antes da audiência de custódia, isso é gravíssimo. Ou nós tivemos aí o uso do TSE, que é um tribunal meramente administrativo para sanar as questões eleitorais, como objeto, né, é o meio pelo qual se prendeu, perseguiu e ainda está em curso isso, né? Então, eu até acho, assim, um pouco interessante quando a gente tem a conduta de certos parlamentares falando, mas o TSE, o ano que vem, né, as próximas eleições, não vai ser mais a presidência do fulano, do Beltrano, nada disso importa, porque a estrutura está montada, os meios de ação estão dominados, e as portarias que foram feitas, ilegais, elas vão persistir. Então a gente precisa mudar esse estado de coisas e é por isso que tem essa quantidade nas ruas. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.